Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Esse relato aconteceu mais ou menos lá pelos anos de 83, 84. Por ali. Eu não me lembro direito. Na época, eu ainda era jovem. Não tinha me casado e morava com meus pais. E como eu era filho único, comecei a ajudar o meu pai. Ele era carpinteiro e fazia alguns serviços de pedreiro também, e pagava ajudantes constantemente. Daí, quando fiquei rapaz na idade de trabalhar, ajudava o meu pai. Batia a massa, ajudava ele a fazer as construções e, enfim, me tornei o ajudante dele. Certa vez, tinha um primo do meu pai que veio falar com ele para ir fazer uma obra. O nome desse primo era Jesuíno. Ele conversou com meu pai que tinha comprado um sítio por um preço muito bom. Só que nesse sítio só tinha uma casa, com 2 cômodos que era a cozinha e a parte da frente era a sala e quarto. Os antigos proprietários eram um casal de idosos e venderam esse sítio para irem morar na cidade, perto dos filhos. Meu pai, como estava sem trabalho na época, começou a negociar uma empleita com esse primo dele. O terreno ficava um pouco afastado, para dentro de um ramal aqui da região onde moramos. Nesse local, tem vários sítios ao longo da estrada, mas como os terrenos são bem grandes, um sítio fica um pouco afastado do outro. Só tendo essa casinha, Jesuíno queria que meu pai construísse uma casa maior, para que ele pudesse morar com a sua família, além de providenciar outras coisas como energia. Como ainda não tinha poste, ele ainda ia ter que falar com alguém da companhia elétrica para levar energia até esse sítio. Nessa determinada época, aqui onde moramos, estava tendo muito problema com o roubo em construções. Era tipo assim: se alguém deixasse os materiais de construções expostos, os bandidos levavam o que encontravam, seja madeira, cimento ou tijolos. E o Jesuíno disse para o meu pai que ele ia ter que ficar na casa, enquanto estivesse construindo. Ele prometeu que ia levar despesas para a gente, mas que teríamos que trabalhar de dia e dormir à noite por lá mesmo. Como meu pai fechou um valor na empleita, ou seja, um valor único, o quanto antes a gente terminasse seria melhor, para assim poder ir procurar outro serviço. Pois bem, fomos para o sítio, preparamos o terreno e começamos a fazer a armação da nova casa e os alicerces. E de noite, dormíamos dentro da casa antiga. A minha mãe ficou sozinha na nossa casa, e como era somente eu de filho, saí de casa para ajudar o meu pai. Meu pai sempre dava um jeito de ir ver a minha mãe, para saber como ela estava. O Jesuíno dava o suporte da maneira que conseguia. Ele levava comida, água e sempre ficava atento se a gente ia precisar de mais alguma coisa. Próximo desse sítio, que era muito bonito, diga-se de passagem, tinha um córrego de água, mais ou menos um igarapé, e a gente usava lá para tomar banho. Eu nunca fui um morador do interior, assim como meu pai, que sempre viveu na cidade. E estar naquele sítio estava sendo uma nova experiência para a gente. De noite, era sempre muito tranquilo. Tranquilo até demais. E depois que escurecia, não tinha mais barulho, o que era meio esquisito. À noite,
Só escutávamos os gritos dos macacos e as cigarras. Também tinha onça, já que o local era bem rodeado por mata selvagem. E com aquela mudança drástica de ambiente, os primeiros dias foram os mais difíceis para se adaptar. Enfim, vamos ao que interessa. A primeira vez que vi o lobisomem aconteceu da seguinte forma: anoiteceu e fomos nos aquietar. Já tínhamos jantado um feijão com frango que tinham trazido pra gente. Quando foi lá para umas 9, 10 da noite, me deu vontade de ir no banheiro. O banheiro era uma casinha que ficava mais afastado da casa principal e era do lado de fora. Eu saí e fui ao banheiro. E quando eu saí de lá, estava muito suado e sabia que não ia conseguir dormir daquele jeito. Eu fui até a casa e meu pai estava acordado, com a lamparina acesa, escutando o rádio. E eu falei para ele que ia tomar um banho, lá no Igarapé. Meu pai ainda me questionou por ir tomar banho naquela hora, mas eu disse que não ia conseguir dormir daquele jeito. Eu peguei minha toalha e o sabonete e desci. A distância era de uns 50 metros da casa. Eu peguei a lanterna do meu pai e fui até lá para tomar banho. Enquanto estou lá tomando banho, eu escutei um barulho, como se fosse de mato sendo pisado, do outro lado do Igarapé, bem na frente de onde eu estava. A lanterna estava no chão e eu fiquei escutando. Não demorou muito até eu escutar de novo o barulho de algo andando. Nessa hora, já me deu medo, porque eu estava sozinho. Eu saí de dentro do Igarapé e subi e peguei a lanterna. Quando foquei na direção do barulho, eu vi aquele bichão. Estava do outro lado, em 4 apoios. Ele tinha uma cabeça enorme. E a primeiro instante, eu fiquei paralisado de medo, tentando adivinhar que diacho de bicho era aquele. Eu fiquei olhando por um tempo, enquanto o bicho deu uns esturros e grunhidos para lá. Não demorou muito, e seja lá o que fosse, se levantou e ficou de pé igual uma pessoa. Eu foquei a lanterna bem em cima dele mesmo, e o bicho arreganhou os dentes pro meu lado. E eu não pensei 2 vezes. Abri na carreira. Quando eu cheguei lá na casinha, já estava bastante assustado, chamando por meu pai, dizendo que eu tinha visto um bicho lá fora. Meu pai ficou sem entender o que estava acontecendo. Eu tranquei a porta e fiquei tomado pelo medo. E o meu pai tentava me acalmar, para descobrir o que é que tinha acontecido. Eu contei para ele que tinha visto um bicho, que se levantou igual uma pessoa. Era grande e muito feio. Meu pai me chamou para ir lá ver o que era. Eu estava com muito medo de sair, mas pela insistência, eu resolvi ir lá fora com ele. Saímos da casa e descemos até o Igarapé, ambos com as lanternas acesas. Nós olhamos ao redor e não tinha nada. Meu pai não acreditou em mim e achou que eu tinha imaginado alguma coisa e que tudo aquilo era fruto da minha imaginação. Mas eu sabia o que tinha visto e, para não contrariar o meu pai, não falei mais nada. Rapaz, desde esse dia eu virei um trabalhador modelo. Eu botava quente o dia todinho trabalhando, apressado para a gente terminar logo aquela casa. Eu tava doido para ir embora daquele lugar, e desde que vi aquela criatura, isso não saía da minha cabeça, e eu tava com muito medo de ficar ali. Meu pai até estranhou me vendo esperto de manhã cedo para trabalhar. Mal sabia ele que o medo era o combustível do meu trabalho. Ainda ficamos mais uns dias por lá. Terminamos o telhado da casa e já estávamos fazendo a armação. Algumas paredes já estavam levantadas e outras ainda por fazer. Passaram-se alguns dias e o jesuíno apareceu lá,
com meu pai, conversando com a gente na hora do almoço. Nessa hora, meu pai tocou no assunto de que eu tinha visto um bicho perto do igarapé. O jesuíno acreditou em mim e me pediu para contar como tudo havia acontecido. E eu contei tudo para ele. Ouvindo tudo, ele ficou meio desconfiado e me disse que o que eu tinha visto estava com cara de ser um lobisomem. Eu sabia o que era, pois já tinha ouvido várias histórias, mas eu pensei comigo mesmo: será mesmo que foi lobisomem? Ele acrescentou que os moradores dos sítios vizinhos sempre relatavam ver um bicho passando na estrada ou atacando as criações, e insistiu que o que eu tinha visto era sim um lobisomem. Daí, o que já estava ruim ficou pior. Fiquei com mais medo ainda. Eu ficava pensando nisso e ficava muito aflito. Eu tinha até medo de ficar sozinho no sítio. E quando meu pai tinha que sair e eu ficava lá sozinho, eu ficava muito cabreiro. O tempo foi passando e ficamos uns 2 meses fazendo essa obra. A casa já estava quase completa. Não era uma mansão, mas já estava quase pronta, faltando ainda portas e janelas. E a gente lá trabalhando de dia e à noite dormindo na casinha antiga. Teve uma tarde em que o jesuíno chegou lá, trazendo notícias da minha mãe. Estava passando mal. Naquela época, o pessoal não sabia o que era hipertensão. Não tinha muita informação sobre isso. Mas hoje, acho que ela sofria disso, pois vez ou outra ela passava mal. Mas em todas as vezes estávamos em casa para acudir ela. Meu pai não pensou 2 vezes e foi com seu primo embora para nossa casa. E isso já eram umas 4 horas da tarde. Eu fiquei sozinho lá. E quando deu mais 6 horas, eu já tomei banho dentro de casa mesmo. Avançou a noite e escureceu, e nada do meu pai chegar. E no outro dia, ainda tinha muito serviço para ser feito. Já eram mais 10 horas da noite, e pelo horário, eu sabia que meu pai não vinha mais. Eu fiquei ali dentro daquela casa e o medo começou a bater. Eu me levantei, tranquei bem as portas e janelas. Sentei na rede que eu dormia e a lamparina acesa, perto de mim. Eu fiquei sentado e agoniado, não conseguia dormir, passando das 11 da noite e nada de meu pai vir. E escutei um grito vindo da parte de trás do sítio, lá para a banda do igarapé. Um grito feio mesmo. E eu me estremeci todo. Parecia que eu nem estava pisando no chão. Pois bem, não demorou muito e eu escutei um pisado do lado de fora da casa. E me deu aquela intuição. E eu pensei logo no lobisomem. Caramba, era o bicho mesmo. Eu vi quando aquela sombra passou pela porta da frente. O barulho de alguém pisando, rodeando a casa. Eu escutava os fungados do lado de fora. E o medo foi só aumentando. Eu fiquei quieto dentro da casa. E depois de um tempo, o lobisomem deu outro grito, só confirmando o que eu já sabia. Lá dentro, só tinham ferramentas que a gente usava. Tinham os facões que meu pai levou. E eu cuidei de pegar um desses facões e fiquei segurando bem firme. O lobisomem continuou rodeando a casa. E não demorou muito e veio a primeira porrada na porta da frente. A porta era de madeira, mas com a batida eu me desesperei para gritar. E o lobisomem batia na porta da frente, sempre grunhindo e rosnando, como se fosse um cachorrão. E eu continuei a gritar. Tinha um armário velho dentro da casa, que era usado para guardar a louça. E eu arrastei ele e coloquei na frente da porta. E o lobisomem batendo e batendo. A porta não ia aguentar por muito tempo. E o lobisomem com certeza ia conseguir entrar.
eu me peguei com Deus, rezando para Deus me salvar e me livrar daquele bicho. Até que depois eu escutei uma buzina lá fora e iluminou a frente da casa. Veio um barulho de tiro e atirou umas 3 vezes. E depois ficou tudo em silêncio. Escutei meu pai batendo na porta e me chamando. Eu tive dificuldades para voltar a me mover, assustado. Até que eu tirei o armário da frente da porta e abri. E eram meu pai e o Jesuíno. Eles tinham ficado em casa até minha mãe melhorar, tarde da noite. E depois, ele veio trazer o meu pai, para retomar o trabalho. Ambos disseram que quando chegaram na frente do terreno, viram um bicho, tipo um cachorrão, de pé, em frente à porta. O Jesuíno sempre andava com uma espingarda dentro da caminhonete, e como ele andava muito pelo meio do mato, isso era sua proteção. Ele só fez puxar a espingarda e quando o farol bateu em cima do lobisomem, o bicho ainda quis partir para cima deles. O Jesuíno pegou a espingarda e mandou tiro para cima. O lobisomem só correu e se embrenhou dentro da mata. O Jesuíno sabe que ainda acertou um tiro no meio das costas do lobisomem, mas aquilo sumiu no meio da escuridão. Depois desse dia que o lobisomem tentou entrar na casa, o Jesuíno deixou a espingarda e munição com a gente. A rotina continuou de trabalhar de dia e à noite dormiríamos na casinha. E ficamos lá, até concluir a casa. O Jesuíno conseguiu puxar energia para lá, e tudo ficou bem claro e iluminado, na frente e ao redor da casa. Mas aí ele falava e depois daquele dia não viu mais o lobisomem, mas os moradores de outros sítios sempre relatavam que vez ou outra viam o bicho passar. Mas no sítio do Jesuíno, o lobisomem não deu mais as caras. Acho que porque levou o tiro e não quis mais voltar para arriscar. Eu desconfio que provavelmente era algum sitiante de lá e virava o lobisomem. Bem, esse foi o meu relato. Obrigado por lerem a minha história e fiquem todos com Deus. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!